Bom dia, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Bom, nós estamos aqui para entregarmos o nosso culto a Deus. Amém? Antes de nós orarmos aqui, antes de nós entrarmos nesta atmosfera de adoração, culto, louvor ao Senhor, eu quero que você saia do seu lugar. Cumprimente pelo menos 5 pessoas. Amém? Isso. Glória a Deus. De preferência aquelas que você não tem tanta convivência, tanta intimidade. Isso. Glória a Deus. E não tenho dúvida que o Senhor encontrará uma maior liberdade entre nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que bênção. Viu que legal? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Maravilha. Já abraçou? Já cumprimentou? Já deu bom dia? Já deu um abraço? Já voltou aí para o seu lugar? Agora eu te convido a dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus pela vida do seu irmão. Isso, pela vida do seu irmão, isso. Glória a Deus, ele conseguiu chegar aqui, ele veio com o mesmo propósito, com a mesma alegria de entregar ao Senhor um culto que só Ele é digno de receber. Amém? Agora você vai orar, agradecer a Deus pela vida do seu irmão, pela oportunidade que Deus tem nos dado de chegarmos a este lugar aqui. Amém? Comece a orar, a igreja pode começar a orar neste momento, pode orar. Amém? Pega a sua voz. Amém? Voz audível para que todos possam ouvir, para que todos tenham o conhecimento que nós estamos aqui neste lugar. Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela grande obra que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de juntos nós estarmos aqui. Meu Pai, mais um domingo, mais uma, ó Pai, manhã, Senhor. Ó Pai, aonde coletivamente entregaremos o nosso culto, entregaremos a nossa adoração, entregaremos o nosso louvor, Pai. Pediremos o Teu santo e poderoso nome. Cantaremos e contaremos, meu Pai, as Tuas maravilhas. Por isso estamos aqui reunidos, ó Pai. Senhor, foi o Senhor que nos congregou, foi o Senhor que nos trouxe para um corpo. Meu Pai, tem colocado o Teu Filho Jesus como cabeça deste corpo. Que privilégio, meu Pai, que alegria nós temos, meu Pai, em pertencermos a este corpo, aonde Cristo, meu Pai, tem sido, meu Pai, o cabeça, nos edificado, nos fortalecido, nos abençoado. Por isso estamos aqui nesta manhã, Pai. Queremos, meu Pai, retribuir com os nossos louvores, retribuir com a nossa adoração, meu Pai. Receba nesta manhã. Se todos estão de acordo, aplaudam o Senhor bem forte, com glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos cantar uma canção que é muito tocada nas rádios aí. Quem conhece, cante. Quem não conhece, é fácil de aprender também. Colocou aí a letra? Coloca a letra para a gente começar todos juntos. Quando entrar na presença do Senhor teu Deus, não dobre apenas os joelhos, dobre o coração também, dobre o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu, guarde no coração também, guarde no coração também. É fácil? É fácil? É fácil, né? Nós vamos cantar de novo então, lá no início, amém? Oh, oh, oh.
presença do Senhor teu Deus, não dobre apenas os joelhos, dobre o coração também, dobre o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu, guarde no coração também, guarde no coração. O que devemos fazer? Coração também.
ele pedir, diga eu. E eu sei que o Senhor vai responder, Ele vai abrir, diga glória a Deus. Glória ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Doce presença. Doce presença. És meu abrigo, meu protetor, em ti confio, mesmo sem ver, faço teu, tuas promessas estão de pé, e já se cumprir.
Aplauda o Senhor com força, com alegria. O mais doce amor, Deus está comigo aqui. E mesmo com o universo, Ele quis morar em mim. Tudo que tenho é Deus, sou tão pequeno, é Deus. E quando eu viver, vou te louvar, todo lugar em mim te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Tu és minha melhor canção. Erga a sua voz e cante nessa manhã. Uma doce amor, e o lugar comigo aqui. E mesmo sem eu ver, mesmo com o universo,
Aleluia! Erga a sua voz nesta manhã, adore ao Senhor. Aleluia! Toma esse assento. Toma esse assento. Glória a Jesus. Aleluia! Que bom. Que agradável. Um ambiente gostoso. É quando Jesus é entronizado e com a sua glória, o seu poder se manifesta entre nós. Amém? E para nós. E por nós. Glória a Deus por isso. Mais uma vez, aos irmãos que chegaram no decorrer do louvor, bom dia, a graça e a paz de Cristo Jesus. Nós estamos aqui nesse ambiente. Enquanto a igreja se reúne e começa a entregar culto ao Senhor, se torna um ambiente de milagres, um ambiente de curas, um ambiente de transformação, um ambiente de mudança, um ambiente onde maravilhas estão para acontecer, porque Jesus está presente por conta do seu povo que se reúne para o adorar em espírito e em verdade. Glória a Deus por isso. Nós queremos conhecer você que nos dá a honra da sua presença pela primeira vez. Se há alguém entre nós pela primeira vez aqui, faça um sinalzinho com a sua mão. Não há ninguém. Todos que aqui estão são de casa, né? Se tem alguém aqui pela segunda, terceira, quarta vez, já consideramos você de casa. Amém? Glória a Deus por isso. Então, fique à vontade. Se há alguém pela segunda, terceira, quarta vez, é um prazer ter você aqui conosco. Bom, fique bem à vontade, porque estamos juntos na presença do nosso Pai. Jesus nos ensinou a orar quando nos dirigimos a Deus, que chamemos Ele de Pai Nosso. Nada de egoísmo. Amém? Seu Pai é o meu Pai. O direito que você tem, eu também tenho. A herança que você recebeu, eu também recebi. O Espírito é um só. O batismo é um só. O Senhor é um só. Amém? Paulo dizia isso. E precisamos então tomar isso para a nossa vida, porque esta é a realidade ao nosso respeito. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso culto a Deus. Nós queremos, antes de ministrar as ofertas, nós queremos falar da programação que nós tivemos durante a semana. Na quarta-feira, foi quarta-feira, dia 7, nós nos reunimos ali com os homens no Monte em Santa Teresa. Tem aí as fotos? Glória a Deus. Os valentes ali. Fiquei muito feliz porque nós tivemos crianças também. Parabenizei aos pais que levaram os filhos, oraram conosco, receberam a palavra, se alegraram, tiveram tempo de comentar. O Nil ali, cadê o Nil? Está aí o Nil? Cadê o Nil? Está ali. O Nil falou, pastor, eu quero falar. Eu falei, fala, Nil. Ele trouxe a fala dele foi muito edificante, né? Glória a Deus pela vida do Nil. Nós estamos todos sendo abençoados uns aos outros, tá bom? Estamos abençoando uns aos outros. Não tem ninguém melhor. Tá todo mundo, né? Todo mundo precisando de Jesus. Todo mundo no mesmo patamar. Obrigado, Senhor. Todo mundo rendido. O pastor também. Talvez o pastor seja o pior de todos ali. Amém? Mas estamos todos carecendo de Jesus, precisando de Jesus, necessitando de Jesus. Amém? Estamos ali. Coloca aí. Olha lá. Glória a Deus. Ainda bem que os irmãos esconderam lá o pão, o biscoito, esconderam lá o bolo. Meu Deus, amém? Passa, tem mais aí? Glória, está o Ivan ali na prosa dele, né? Cadê? O Lucas. Glória a Jesus. Eu estou admirado com o Lucas falando, tá vendo? Minha cara de admiração, assim, que bênção. Maravilha. Ali eu estou dando uma breve palavra de 2 horas. E ali pegaram a foto bem de trás ali, a gente, um tempo de nosso momento de louvor, ali deu para pegar o bolo, bolo, meu Deus do céu. Maravilha, pensa. Você pode aplaudir a Deus pela vida desses homens. Glória a Jesus. Amém? Alguns não puderam ir por conta de compromisso, trabalho, mas nós teremos outras atividades, tá bom? Na próxima atividade, eu fui cobrado hoje e fui cobrado publicamente. Alguns irmãos viram a cobrança do pastor Neander. O pastor Neander falou assim, cadê aqueles homens?
que você levava lá para o seminário para se reunir. Eu falei, calma, pastor, a gente está se reunindo. Nós tivemos as 2 últimas reuniões em um outro local. Ah, bem, porque eu falo de vocês, porque por onde a gente passa aí nas igrejas, a gente já não vê os homens se reunindo, os homens, sabe, metendo a mão na obra para fazer. A gente vê muitas mulheres. Não foi assim que ele falou, pastor Leandro? A gente vê muitas mulheres se mexendo, mas eu louvo a Deus pela sua igreja que tem uns homens lá que se mexem. Cadê eles? Eu falei, calma, pastor, a gente continua se mexendo. Pode ficar tranquilo que a próxima reunião a gente vai lá para o Betel. Ele, tá bom, eu espero vocês lá, porque eu passo por aí falando da igreja de vocês e que lá tem homens de verdade que estão atuando na obra de Deus. Eu falei, tem, são uma bênção os homens de lá. Glória a Deus. Eu já pedi para você aplaudir a Deus pela vida dos homens? Aplauda de novo. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus abençoe a vida desses homens. No próximo encontro vai ser numa segunda-feira que a gente vai marcar e vai ser lá no Betel. Amém? Vamos falar, pastor Leandro, estamos todos de pé. Está vendo? O número está aumentando aqui de homens. Amém? Bom, nós tivemos hoje, irmãos, eu não divulguei para a igreja, né? Não falei, mas eu quero trazer agora. Já dá para colocar as fotos aí? Eu não sei se as fotos estão em ordem. Para alguns irmãos, esse ambiente aqui é um ambiente familiar. Esse ambiente aqui é o recolhimento Betel, é aqui no Rocha, onde nós temos ali hoje 14 vovós, não é isso? 14 vovós, tá? E elas ficam ali, essa instituição pertence ao Seminário Teológico Betel, tá bom? Fica bem próximo ali. E nós fomos hoje lá. Hoje eu reuni os líderes de célula, né, de ministério, todos tiveram a oportunidade de estar conosco, todos os líderes, e nós fomos lá, né? Aqui está a Isabela orando por 2 senhoras que estão na enfermaria, ali é uma enfermaria, elas não têm condição de descer para o lugar do culto, né? Eu estou ali dando a palavra para elas, Priscila, Isabela, coloca outras fotos, chegaram todas aí? Ali está o Adolfo orando também, uma vovó, cadê? Estamos ali reunidos cantando. O que aconteceu? A gente chegou às 7 horas lá e elas tomam café às 7h30. Então fizemos o culto de 7 até 7h30. Cantamos 3 canções, ministrei a palavra para elas, amém? E depois sentamos para tomar um cafezinho com elas, né? Coloca aí, tem mais foto aí delas tomando café? Tem? Sentamos, conversamos bastante. Né? E elas precisam de pessoas para conversar. Só tem essas fotos? Amém? Depois coloca as outras fotos aí para a gente, né, colocar. Tem fotos aí, irmão Roberto, o irmão vai tirando foto. Depois manda as fotos para cá, tá bom? Os irmãos sentaram, tomamos café com as vovós, conversamos, ouvimos histórias, né? Elas pediram oração, nós oramos por elas e foi um tempo muito precioso. Eu quero propor à igreja, tá? Primeiro, quero um desejo que Deus já tinha colocado no meu coração. E segundo, que ao sairmos de lá, elas perguntaram, quando é que vocês voltam? Não foi isso? Quantos ouviram aqui? Elas perguntaram, quando é que vocês voltam? Eu falei, se Deus permitir, nós voltaremos muito em breve. Então eu quero propor, já que estamos aqui reunidos como igreja, eu quero propor, pelo menos uma vez no mês, nós juntarmos aí 2 células no mês. Então 2 líderes vão reunir aí com as células, porque lá não podemos levar muita gente, né? Eu acho que 15 pessoas ali é o máximo para a gente ficar bem confortável. Então, assim, eu queria propor à igreja, se nós podemos, pelo menos um domingo no mês, fazer esse trabalho com as vovós ali, juntarmos aí 2 células, tá bom? Seus líderes vão organizar o café, cada um pode levar alguma coisa, e fazer esse culto. Eu levei os líderes hoje para mostrar para eles um modelo, como nós podemos fazer um culto tão rápido, dinâmico, mas tão abençoador. Primeiro para o nosso Deus, né? Ele merece o louvor, a honra e a glória, mas também para as vovós que ficam ali sem a visita de um parente, né? De alguém para conversar, né? Então, assim, a igreja está de acordo, irmãos? Amém. Eu não posso fazer sozinho, não posso. Hoje eu estou com uma responsabilidade ainda maior no Ministério do Louvor, né? Então preciso estar aqui ensaiando com os irmãos antes do culto, mas eu acredito que a gente consegue sim, né? Pelo menos uma vez no mês, marcar o domingo do mês, para termos ali a igreja sendo representada por 2 células. Pode ser assim? Vai ser tão gostoso, tão legal vocês conhecerem as vovós, e a gente vai se familiarizando com elas, daqui a pouco elas estão como pessoas que pertencem à nossa família.
que elas gravam o nosso nome, elas vão contando as histórias, procurando saber quem é quem, cadê o fulano, cadê o pastor que não veio? Elas sempre perguntam. Eu já visito aí desde quando eu estudei no Seminário Betel, entrei lá em 2014, me formei em 2017, sempre visitei aquela casa. Então a gente já conhece algumas ali, a gente sente saudade de algumas que já partiram, né? Nós tínhamos uma lá de 118 anos, que, se eu não me engano, o pastor Neno falou que ela partiu para o Senhor em janeiro deste ano. 118 anos. Partiu para a glória. Tinha uma lá que tocava piano. A gente chegava lá, ela queria tocar piano e tinha que tocar, e a gente tinha que cantar lá, né? Mas Deus também recolheu, foi para a glória, mas ainda temos lá 14 vovós. Tá bom? Então nós podemos fazer esse trabalho com as vovós no recolhimento Betel. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus por essas vovós. Glória a Deus. Amém? Queridos, ainda nos anúncios, nós faremos dia 9 de outubro. Coloque na sua agenda. Vamos fazer um anúncio bem legalzinho para depois colocar aqui. Colocar também nas redes sociais e no grupo do WhatsApp. Dia 9 de outubro, nós faremos o nosso culto de gratidão ao Senhor pelo segundo ano desta igreja, que vai, segundo ano vai ser dia 4, dia 4 de outubro? Dia 4, seria dia 4, né? Vai ser dia 4, é uma terça-feira. Nós não faremos dia 2, porque é o dia das eleições, né? Nós não faremos o culto, mas não faremos a nossa confraternização de 2 anos. Porém, no dia 9, domingo seguinte, coloque na sua agenda, nós estaremos aqui. Quem estará ministrando será o pastor Meander. Eu estive com ele hoje, conversei com ele, fiz o convite para que ele possa estar ministrando. Ele falou amém. Tá? Então, o pastor Meander, que é o reitor do seminário Betel, estará ministrando aqui dia 9, num grande culto de celebração, de gratidão ao Senhor, pelo segundo ano da comunidade Discípulos de Cristo. Amém? E você faz parte desta festa, tá? E estará aqui com muita alegria, celebrando ao Senhor pelas bênçãos, pelas vitórias que Ele tem nos concedido nesses 2 anos. Glória a Deus. Colocou na sua agenda? Não esqueça, não coloque outro compromisso, porque nós estaremos aqui num grande culto de gratidão. Agora sim, nós vamos ofertar ao Senhor, ofertar com alegria, ofertar, né, com muita generosidade. Só lembrando aqui, irmãos, ali no Betel hoje nós deixamos ali 72 litros de leite e 10 quilos de fígado. Tá bom? Tá, nós pegamos o valor do caixa da igreja. Pegamos não, né? Eu comprei e vou pegar o ressarcimento com o tesoureiro. Amém? Compramos e deixamos lá 72 litros de leite e 10 quilos de fígado para as nossas vovós comerem. Tá bom? Hoje também foi pedido para que os irmãos trouxessem arroz, né? E as crianças trouxessem sabonete. Não é isso, irmão? Gelatina, perdão. Tá? Então nós vamos receber e vamos também levar essas doações para lá. Beleza? E vai ser bênção. Então, vamos ofertar com alegria ao Senhor. Peço que você fique de pé. Se possível, fiquem todos de pé, porque é um tempo também de louvor ao Senhor. A minha oferta, a sua oferta, o seu dízimo, o meu dízimo, o nosso dízimo, também é um louvor, uma adoração que nós prestamos a Deus. Existem irmãos que já fizeram, né, via Pix, transferência bancária, mas que neste momento você também possa, né, no momento que estaremos aqui orando e cantando, você também possa se ver incluído em tudo aquilo que estamos fazendo neste momento ao Senhor, tá bom? Pega aí, se você vai ofertar agora, se você vai entregar agora, seja por transferência bancária, né, via Pix, seja lá o que for, seja, né, em espécie, vamos orar neste momento, né? Erga a sua oferta, erga o seu dízimo. Se você já entregou, erga a sua mão, porque você é alvo da bênção e das misericórdias do Senhor. Eu quero chamar aqui a minha esposa Cláudia, vai estar orando juntamente com toda a igreja. Bom dia, irmã da igreja. Oremos. Pai, graça nós te damos por esse momento, onde também nos alegramos em poder, ó Pai, devolver a Ti aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor receba nesse momento os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Pai, que possa, Senhor, continuar ajudando, Senhor, a Tua obra, como hoje, Senhor, como toda a igreja, podemos estar ali, Senhor, no asilo Betel, ajudando aquelas vovós. Ajuda também, Senhor, os nossos irmãos, ó Pai, dando a eles estratégia, administrando bem aquilo que eles têm recebido de Ti. Derrame sobre eles aquilo que eles precisam, Suas bênçãos, Senhor. E
e que possa multiplicar cada dia mais, Senhor, em cada lar aqui. Assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, igreja. Amém? Vamos adorar o Senhor. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra ver em ti. Troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso decidi que sou, e quando a minha força se desmontar, o meu anjo vai me guiar. Te adorar eu quis sustentar, me ver. Não vou perder a guerra, não vai várias tentações. É mais que estratégia, pois tu não és o amor. Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso decidi que sou, e quando a minha força se desbotar, o teu anjo vai me guiar. Te adorar eu quis sustentar, me ver. Não vou perder a guerra, contigo farei várias tentações. É mais que estratégia, pois o meu Deus vai agora. Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. Prepare-se a adorar, prepare-se a adorar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia, pois o meu Deus é mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Tome seu assento. Glória a Jesus. Queremos convidar aqui o presbítero Flávio, que estará ministrando a palavra do Senhor. Amém? Glória a Jesus.
Bom dia, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Dê aqui uns minutinhos aqui que eu estou abrindo a cola. Bom, se eu pudesse pular o dia de hoje para ministrar, eu pularia a vez. Depois de uma palavra daquela que foi ministrada na semana passada, a gente fica um tanto que melindrados, né? De alguma forma ainda estamos degustando a palavra que foi liberada domingo. Então, quando eu estava orando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra para estar ministrando aqui nessa manhã, o Senhor soprou sobre o meu coração, pediu para que eu continuasse falando sobre Ele. Eu falei, Deus, mas nós já ouvimos no domingo passado. Eu tentei ajudar a Deus. Ele não aceitou muito a minha sugestão, não. Ele, não, continue falando para a minha igreja. Sobre quem eu sou, sobre aquilo que eu posso fazer. Para que a confiança e a fé deles continuem firmes aqui. E eu não só degustei, mas eu também, ainda falando da palavra semana passada, eu também experimentei. Veja você que ao sair daqui, fui almoçar na casa da minha sogra, do meu sogro que é cristão. Aleluia. E lá fui muito bem servido. Quem me conhece sabe que depois do almoço ainda gosto de tirar um cochilo, ainda teve banquinho para me esticar as canelas. E eu olhando aquilo, estava ali, olha Deus agindo no secreto. Olha Deus soltando, olha Deus fazendo. Deus age. Amém? Amém? Hoje nós vamos falar sobre Deus e como Ele é bom. Amém. Deus é bom. Amém? Você me ajuda? Estenda as suas mãos para cá, para me abençoar nessa manhã. Pai, nós oramos ao Senhor, te damos graças ao Pai por tudo aquilo que o Senhor já tem feito no meio de nós. Obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo, obrigado por cada vida que aqui está, inclusive a minha, meu Pai, porque foi da vontade do Senhor que aqui estivéssemos para ouvir o Senhor, para que uma vez mais pudéssemos ver a manifestação da Tua glória, da Tua presença. Ajuda-me, Senhor, aqui diante das minhas limitações, das minhas dificuldades, a falar tão somente aquilo que o Senhor deseja falar ao coração de cada um de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos hoje falar, nós vamos girar em torno aqui de que o Senhor é bom. Amém? Você concorda com isso? Você também acredita que o Senhor é bom? Diga amém. Amém. Então vamos fazer a leitura de Isaías, capítulo 63. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Isaías, capítulo 63, a partir do verso 7. Se você abriu já e queira acompanhar aí na sua versão, amém. Mas se você ainda não abriu, vem para cá, acompanha aqui comigo pelo projetor mesmo. Na nova versão internacional, tem que falar a versão, porque seminarista agora, né, lê todas as versões, ou pelo menos deveria ler todas as versões. E seminarista, irmãos, eu fiz também direito, né, e ainda fazendo direito eu me senti um desembargador. Falava para minha família mandar todas as causas que já estaria decretado. Como seminarista, né, Paulo Júnior, nós se sente assim como uma espécie de discípulo do apóstolo Paulo. Muitas revelações têm sido nos dadas. Mas quando Deus fala que o Paulo também enfrentava um espinho na carne, a gente então vai murchando. E prefere ficar com a mansidão e a humildade do Senhor. Diz assim: falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós, sim, de quanto bem Ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Sem dúvida, eles são o meu povo, disse ele. São filhos que não me vão trair, e assim Ele se tornou o Salvador deles. Em toda a aflição do seu povo, Ele também se afligiu, e o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, Ele os resgatou.
Foi Ele quem sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, aqui chama-se a nossa atenção, né? Há uma tristeza aqui, porque na oração aqui do profeta, ele coloca esse apesar disso. Apesar do Senhor ter sido bom, de ter cuidado de cada um deles, ele está agora dizendo, apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então, o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo? Que com seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno e os conduziu através das profundezas. Vamos parar aqui, é uma pergunta, né, nessa interrogação aqui, uma oração do profeta Isaías, por aquilo que o povo está vivendo, vivenciando naquele momento. Isaías então está aqui por intermédio de uma oração, lembrando daquilo que Deus fez lá no passado, com aquele povo que havia sido liberto das mãos dos egípcios. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre isso, né? Mas de antemão, na introdução dessa mensagem, eu gostaria, aliás, eu vou fazer isso porque a gente precisa compreender que, embora às vezes a gente esteja falando da bondade do Senhor, e de fato nós temos esse conceito dele, e acredito que não há nada em que nós possamos passar ou viver que possa distorcer esse conceito que nós temos acerca de Deus. Amém? Mas não é tão fácil, por vezes, algumas pessoas, por algumas situações em que ela passou, ou que talvez esteja passando, continuar com essa certeza ou com essa convicção de que Ele é bom. Se a gente entrasse um pouquinho na história, como é que seria que os judeus que estavam ali sob o ódio dos nazistas poderiam dizer que o Senhor é bom? Como é, né, que o próprio povo que estava aqui, esse que está sendo mencionado, debaixo de uma escravidão, por mais de 400 anos, poderia de alguma forma continuar dizendo que o Deus deles é bom? Como é que uma mãe que às vezes perde um filho, perde uma filha, e diante daquele momento de tanta tristeza, pode continuar dizendo que Deus é bom? E tantos outros traumas, tantas outras frustrações, dores que o ser humano enfrenta, como é que ele pode então continuar dizendo que o Senhor é bom? Dito isso, é importante também sabermos que quando nós falamos alguma coisa ou tentamos conceituar alguém ou alguma coisa que nós não conhecemos, nós correremos o risco de se equivocar. É verdade ou não é? Uma vez em que a gente conceitua alguém que nós não conhecemos, uma vez que a gente conceitua alguma coisa sem ter experimentado, então nós correremos esse risco de equivocar-se. Então, para isso, para que a gente possa de alguma forma enxergar como Deus é bom, é inevitável que a gente recorra à história dos hebreus, porque foi a eles em que o próprio Deus decidiu revelar-se. Se tem um povo, se tem uma nação, ou se tinha que poderia dizer, eu conheço a Deus, era este povo aqui. E se tem alguém que poderia dizer ou afirmar se ele é bom ou não, era este povo aqui. Então é inevitável com que a gente, na pregação, na ministração, para falar acerca do conceito de Deus e que Ele é bom, a gente não retome a essa história, a gente não retome a este povo. Vocês assim também concordam? Se concordam, digam amém. 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 Pois bem, diante desse povo tem um homem, se não todos aqui, a maioria sabe, tem um homem chamado Moisés, está ali à frente desse povo. Moisés ainda meio talvez duvidoso, afinal de contas Deus se revela dizendo que vai levar aquele povo, vai libertar, melhor dizendo, aquele povo dos egípcios, e levar dos egípcios, né? E levar eles para uma terra que mana leite, mana mel, uma terra com melhores recursos. É muito provável que Moisés, então, como cada um de nós, imagina você, eu pregando aqui, ministrando para algumas pessoas, pastor, já fico de alguma forma pedindo a Deus, confirma,
Confirma, me mostra, é essa palavra mesmo. Imagine você diante de milhares e milhares de pessoas atrás de você, famílias, crianças, bebês, com essa responsabilidade. Moisés queria então uma afirmação, queria então ter uma certeza de que Deus estaria fazendo, de que Deus iria fazer aquilo que ele mesmo estava prometendo. Então Moisés faz um pedido para Deus. Ele fala para Deus, me mostra a sua glória. Há uma resposta de Deus, eu gostaria que você acompanhasse comigo, não aí pela sua Bíblia, senão nós vamos acabar perdendo tempo, vamos otimizar o tempo. Êxodo, capítulo 33, verso 18 e 19. Dentro daquilo que Moisés pede a Deus, deixa eu ver a sua glória, o que é que Deus respondeu para ele, para que então a confiança de Moisés pudesse estar firme nele. Deus responde assim, então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. No 19 é a resposta de Deus, e Deus respondeu o quê? Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. Pela narrativa, então, dessa história, nós vamos entender. Se você conhece detalhadamente essa história, você vai compreender que apesar de tantas situações terríveis, angustiantes, sofríveis que esse povo passou, ainda assim, Deus se voltava para eles com misericórdia, com graça e com bondade. Impressionante, mas eles experimentavam, mesmo por vezes abandonando a Deus, mesmo com descaso das instruções que Deus dava a eles, eles não deixavam de experimentar a bondade de Deus, até porque a bondade do Senhor sobre eles, ou sobre cada um de nós, não é conforme ou porque nós merecemos, mas porque Ele é bom. Eu fico imaginando então, se é esse povo que conhece a Deus, se nós tivéssemos a graça de ouvir algum deles. Imagine só você se nessa manhã o pastor Marcelo convidasse aqui Moisés para ministrar e dizer, Moisés, o que você acha de Deus? Foi você? Não foi? Não foi a você que ele se revelou de maneira sobrenatural? Conte então um pouco para cada um de nós o que você acha de Deus. Vocês conseguem imaginar o que poderia vir da boca de Moisés? Talvez daquela situação, aquela que me retoma aqui a memória, que Moisés e aquele povo, saindo então, sendo liberto ali do Egito, faltava muito pouco para eles serem libertos, né? Eles ainda não tinham sido libertos, mas faltava um pouco ali, e eles estão ali daquela passagem, daquele momento, diante do Mar Vermelho, que já virou até cenário, né? Já virou filme aí, já virou história aí de cinema, e o povo estar ali diante do Mar Vermelho, e quem está ali à frente? Moisés. Imagine você com essa responsabilidade. Ele está à frente, quando ele olha para frente está o mar, quando ele olha para os lados não tem saída, e quando ele olha para trás os inimigos estão avançando. E aí? O que caberia a Moisés é relembrar a resposta de Deus, farei passar diante de você toda a minha bondade. Moisés então vê a maneira em que Deus proveu ali. Deus abre o Mar Vermelho, abre o mar para que eles possam passar. O povo está passando, está glorificando, está louvando. Eu fico imaginando, vamos tentar de alguma maneira conjecturar, nos transportar para este momento, como é que seria? E fico imaginando Moisés falando sobre este Deus, um Deus que dá saída quando não tem saída, que torna possível quando é impossível a situação. Eu fico imaginando Moisés agora contando as experiências do povo, e não somente nos libertou de lá, não somente nos tirou de lá, e não foi um exército humano que nos tirou de lá, mas foi a força poderosa do braço do Senhor que nos tirou de uma grande potência. E não somente isso, Ele cuidou de cada um de nós em um lugar que não havia recursos, no deserto. No deserto eu vi Moisés, acredito que Moisés contaria. No deserto eu vi o povo, quando estava com calor, tinha uma nuvenzinha. Quando estava com frio, tinha uma coluna de fogo, não apenas para aquecer, mas também para espantar todos os bichos peçonhentos. Perceba como Deus vai guardando e vai protegendo esse povo. Imagine Moisés contando isso. Eu vi Deus provendo, quando não tinha nada para comer.
Ele provia e nos dava carne. Quando não tinha o que beber, eu falei carne, Paulo Júnior até eu, mas é a bondade do Senhor. Quando não tinha nada para beber, Ele também saciava a nossa sede. Eu sei que eu nem comecei a falar sobre cada um de nós, mas somente lendo ou ouvindo a história, de alguma maneira ou de alguma forma, a sua mente também já vai pensando na sua vida e você já vai relembrando de todas as vezes em que você também passou por uma situação parecida dessa e que a bondade do Senhor estava ali na sua frente. Falei de Moisés, eu vou falar de um outro aqui que também, como Moisés foi uma outra figura ilustrativa do Antigo Testamento, Elias. Se você pudesse falar de Deus, Elias, contar sobre ele, o que falaria para nós, para cada um de nós aqui? Eu fico imaginando Elias dizendo, a maneira íntima, a maneira pessoal que ele, o Deus Criador, escute, olha para cá, a maneira que Deus, o Criador, se relaciona com cada um de nós, de forma pessoal. Ele faz cada um de nós ouvir a sua voz. É impressionante. Imagina Elias contando a sua história, depois de um grande desafio, de uma grande resposta de Deus, aquela história que você conhece, no Monte Carmelo, em que está, de um lado está o profeta de Baal e de outro Elias orando, então Deus responde com fogo. Mas após aquilo, Elias recebe uma ameaça, e depois da ameaça, Elias fica desanimado. E depois desse desânimo, ele se enfia lá, não é isso? Numa caverna. E aí o que acontece? Imagine Elias falando do Deus que ele conhece e da bondade. Ele, o Senhor, o que criou todas as coisas, também é capaz de entrar dentro de uma caverna para tirar um ser humano. Glória a Deus. Você sabe o que isso significa? É aqueles dias em que a gente, por causa de crises existenciais, a gente perde a vontade de viver, por ter saboreado o gosto amargo da vida. A única coisa que a gente quer é ficar naquele canto sozinho e poder ver um Deus Criador de todas as coisas entrando neste lugar e trazendo de volta aquele que não quer mais viver e dizendo, tem comida para você e a sua caminhada ela é longa. Já experimentou isso na sua vida? Louvado seja o teu nome, Jesus. Que Deus é esse? Aleluia. Que se relaciona com cada um de nós dessa maneira. E eu sei, nós vamos chegar num ponto da mensagem que nós vamos falar sobre isso, mas quero aqui aproveitar a oportunidade, que embora eu esteja falando dessas duas figuras ilustrativas, as duas maiores figuras do Antigo Testamento, não é assim que Ele faz comigo, que Ele faz com você. É ou não é? Sim ou não? Verdade. O Senhor continua sendo o mesmo, Pai. Dias em que as nossas forças parecem ter realmente ido embora, por causa de um desânimo, por causa de alguma situação. Estamos aqui no mundo, sujeito a tantas coisas. Estamos aqui louvando e glorificando, mas o amanhã, ou talvez até o depois daqui, pertence a Deus. Nós não sabemos o que poderá vir. Mas a única certeza que nós podemos ter, o que nós temos, é que a bondade do Senhor ainda continua indo à nossa frente. Glória a Deus. Quantos assim também concordam? Digam glória a Deus aí. Foram homens que se relacionaram com o Senhor, que conheceram a Deus e que com propriedade poderiam falar acerca dele. O próprio salmista nos orientou e disse, olha, provai e vede que o Senhor é bom. Não há ninguém, escute, não há ninguém que se relacione com Deus, que se entrega a Ele sem reservas, não possa com veemência dizer que Ele é bom. O Senhor é bom, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Amém? Vamos encher esse lugar. Você pode dar mais um grito de glória a Deus? Glória a Deus! E isso eu estou aqui dizendo para pessoas que poderão sim, se já não enfrentaram, poderão sim enfrentar dias dolorosos como esse.
No próprio livro de Salmos, o livro de Salmos, por vezes, ele parece haver algum tipo de estranheza. Se você não fazer, melhor dizendo, uma leitura dele de forma analisando a cada detalhe, você pode se perder, ou melhor, você pode perder algumas nuances, você pode perder alguns detalhes. Para que a gente possa passar para o segundo tópico, e me permita aqui fazer uma correção, eu gostaria de, até para que ficasse de uma forma didática, que a gente fixasse isso na nossa mente, essa primeira parte nós estamos enxergando sobre a bondade de Deus, e por isso estou aqui recitando essa história para você, para que a gente possa continuar enxergando de que Deus é bom. Amém? Ainda nesse tópico, eu gostaria de fazer uma leitura para você acompanhar aqui comigo. Salmos capítulo 22, a partir do verso 2. Embora seja um salmo messiânico, olha o que o salmista vai dizer. Nenhum de nós estamos isentos de passar por dias difíceis. Ele diz: meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite eu não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Perceba, pare aí. No 22 ele está dizendo aqui sobre as angústias dele. E por vezes nós também estamos assim. A nossa oração sai como uma forma de poesia, igual essa aqui. Senhor, está difícil até para orar. É verdade ou não é, gente? Isso no 22. Vamos para o 23? Pode pôr no 23. No 23, a partir do capítulo, melhor dizendo, a partir do verso 1, capítulo 23. Perceba a mudança que é. Há uma mudança que acontece. Ele já está dizendo: o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Era o mesmo homem que estava falando ali, que estava precisando de alívio, e de que Deus não respondia a sua oração. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Aleluia! Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nós não estamos aqui por causa de alguma situação ou circunstância que estamos vivendo. Alguns estão felizes, outros não. Alguns têm motivo suficiente para cantar, outros não. Mas nós estamos aqui, ou fomos atraídos a este lugar, porque nós sabemos que a bondade e a fidelidade do Senhor, ela persegue-nos e ela nos acompanha dia após dia. Quantos também creem assim e já experimentaram isso? Tem mais um grito de glória a Deus. Glória a Deus! Amém. Vamos para o segundo ponto. Vimos como o Senhor é bom. Tá bom, Flávio, mas precisaria também entender, embora eu já tenha até entendido aqui um pouco, como de fato eu experimentei a bondade do Senhor. Como cada um de nós aqui experimentamos a bondade de Deus. Antes de falar, de discursar sobre isso, é interessante, é importante, embora eu já tenha falado, eu repetir aqui. A bondade do Senhor, ela nos segue, ela nos alcança, não por aquilo que nós fizemos ou merecemos. Eu digo isso porque às vezes o inimigo tenta paralisar algumas vidas, relembrando o passado para eles, e dizendo que eles são indignos de receber a bondade de Deus, ou qualquer coisa que possa vir da parte de Deus. Mas nós recebemos, cada um de nós aqui não fez nada para merecer, mas ainda assim experimentamos a bondade dele. Há um homem na Bíblia que chega diante de Jesus perguntando: mestre, ou melhor, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que Jesus responde? Quem lembra? Por que me chamas de bom? Mas é um pouco contraditório, Rose, que riu. Porque o próprio Jesus está dizendo por que ele chama de bom, se é só Deus que é bom, mas não foi o mesmo Jesus que disse que ele era o pastor das ovelhas e que ele é o bom? Por que então que nessa aqui ele está falando por que me chamas de bom?
Precisamos fazer uma análise desse texto e entender que diante dele está um homem que ali naquela prosa com Jesus está sentindo, achando que está abafando. Porque quando ele pergunta para Jesus o que farei eu, o que devo fazer para herdar a vida eterna, então Jesus responde: guarda os mandamentos. Como é a resposta dele? Eu tenho guardado desde a minha meninice, desde a minha juventude. Jesus então fala para ele: pois bem, sabendo que ele era um jovem rico, possuidor de muitos bens, como Isaac, Jesus então diz para ele: vende tudo o que tens, vai e dê aos pobres. Pegou na ferida. Aí lascou. A Bíblia fala que aquele jovem saiu dali triste, porque possuía muitas riquezas e não pôde fazer aquilo. Ele chegou abafando: tenho observado todos os mandamentos desde a minha juventude. Achou que era por mérito. Não é por mérito. O único que fez isso, que largou tudo que tinha para dar aos pobres, foi Jesus. Largou tudo que tinha para compartilhar o seu reino com cada um desses irmãos que estavam aqui. Por isso que Paulo, na carta aos Coríntios, diz que aquele que era rico se fez pobre, para que os pobres se tornassem ricos. Aleluia! Glória a Deus! Se não é por merecimento, Flávio, como é que eu posso ver então que eu experimentei a bondade do Senhor? Jesus aqui traz uma passagem, ou melhor, eu venho aqui falar de uma outra passagem que Jesus disse. Uma certa conversa com os discípulos, ele está ali dizendo: olha, se vós que sois maus, saber dar boas coisas, que dirá o vosso Pai que está nos céus. Não é isso? Mas continua, sobretudo no Lucas, né, que é uma passagem mais completa. Ele diz: qual é o filho que pedindo um pão, o Pai lhe dará uma pedra? Ou lhe pedindo um peixe, o Pai lhe dará uma serpente? Assim também o Pai lhe dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Como é que eu posso, como é que eu sei que eu experimentei a bondade do Senhor? É saber que um miserável pecador como eu, como você, maravilha! Quem aqui que nunca mentiu? Quem aqui que nunca foi imoral? Quem aqui que nunca pensou em violência? Quem aqui que nunca pecou? Como disse Jesus, naquele cenário da mulher, que tira a primeira pedra, quem nunca? E ainda assim, Ele enviou o Espírito Santo, você sabe de Deus, para que você possa compreender tamanho essa bondade. Você precisa ter um mínimo de senso, um mínimo de consciência quem você é, não é acerca de quem Deus é. Porque se você tiver um mínimo de consciência de quem você é, você vai ver como você experimentou tamanha bondade do Senhor por hoje ter o Espírito Santo habitando em você. Glória a Deus. Para ir aonde você for, para falar junto contigo, para ministrar junto com você. Imagine só, pastor, pastorear sem o Espírito. Imagine só orar sem o Espírito. O homem nem sabe como orar. Nós provamos, cada um de nós, por causa do sacrifício, do amor, da bondade dele. Cada um de nós experimentamos a bondade dele e temos o seu Espírito. Quantos aqui têm o Espírito de Deus? Tem um grito de glória a Deus. E o que é que isso significa, Flávio? Ter o Espírito. Ter o Espírito significa que nós somos movidos por uma esperança que não é da terra, uma esperança que é dos céus. Glória a Jesus. E por sermos movidos por uma esperança que é dos céus, nada que acontecer na terra pode nos paralisar, porque a esperança ela é dos céus. O próprio Pedro disse que nós fomos gerados para uma nova e viva esperança. Por que você acha, irmãos? Ou melhor, eu não vou falar do mundo, eu vou falar acerca de nós. Por que você acha que diante de tantas coisas que nós já passamos e enfrentamos na vida, nós ainda estamos avançando? Eu te pergunto, mas é uma pergunta para refletir. Foi por causa da minha ou da sua força? Não. Por que nós não entregamos? Porque nós somos movidos por uma esperança. Sabe o que isso significa?
O apóstolo Paulo, quando está escrevendo a carta de Coríntios, ele usa alguns elementos naturais. Por exemplo, ouvidos, olhos e coração. Ele fala, o homem natural, ele não compreende as coisas acerca do Espírito. Olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram. E também não subiram ao coração. De quem? Daquele que é natural. Quem é natural? Aquele que não tem o Espírito. E quem tem o Espírito? Foram reveladas coisas grandiosas. Daquilo que Deus preparou ou tem preparado para cada um de nós. Você entendeu? Porque nada na terra nos paralisa. Ou porque nada na terra paralisou aqueles homens, discípulos de Cristo, que saberiam que iriam morrer. Como é que iriam paralisar? Se movia eles, ou estava movendo eles uma esperança viva, a esperança da ressurreição. Foi o próprio Jesus que fizeram eles acreditar que há uma eternidade. Foi o próprio Jesus que fizeram eles acreditar que eles voltariam a ver Jesus assim como Ele é, glorificado. Foi o próprio Jesus que colocou dentro deles essa esperança de que o Senhor voltaria para buscá-los. Então nem mesmo a morte pôde parar deles. Por quê? Porque eram movidos por essa esperança. É essa esperança que o Espírito traz, que o Espírito revela a cada um de nós. E que às vezes se passa desapercebido por alguns de nós aqui líderes. E tem algum irmão, alguma irmã, alguma família, alguém querendo desanimar, querendo desistir, querendo paralisar. E não está sob a vista do pastor porque já não vem mais na congregação. E já foi esquecido por algum irmão. Todavia não foi esquecido por aquele que habita nele mesmo. Glória! E está sendo ali. Glória a Jesus. Movido, Glória a Deus. a voz, realimentando, fazendo renascer uma esperança no coração. Aleluia. Quantos estão entendendo aquilo que está sendo dito nessa manhã? E não só isso, nós não somos movidos pela esperança, mas nós também somos consolados. Preciso ler com vocês capítulo 16 de João, Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 16. Como somos consolados. Amém? Amém. Já estão abençoados? Glória a Jesus. Jesus dizendo aos seus discípulos um pouco antes de partir: mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Hoje nós entendemos isso. Mas na época deve ter confundido os camaradas. Que prosa é essa, Jesus? Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo, e por que vou para o Pai? Imagine, Marcelo e Paulo Júnior conversando. Deu para entender essa. E perguntava: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejava interrogar a respeito disso pelo que lhes disse. Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei: mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão. Olha o consolo. Mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Aleluia! A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas, quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, porque eu vou ser morto, eu estou morrendo. Mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. E ninguém tirará. Ninguém tirará. Ninguém tem essa capacidade. Nenhum demônio, nenhuma circunstância nenhuma pode tirar essa alegria que o próprio Senhor derramou sobre a sua igreja. Aleluia! Glória a Deus!
significa ser consolado, mas ter o Espírito Santo também significa que somos cheios do poder. Dentro de tantos benefícios, destaco esses três, apenas esses três. Nós temos poder. Em 1 João, capítulo 3, ali no 8 e 9, João está dizendo que o Senhor mesmo, Jesus, se manifestou para desfazer, para anular todas as obras do diabo. E nós não continuamos no pecado porque sobre nós ou em nós permanece a semente divina. Ele veio, ele tirou os nossos pecados, ele pagou o preço, mas e aí? Continuaríamos sendo homem. Continuando sendo homem, ou ainda sendo homem, certamente voltaríamos a ser dominados pela nossa natureza pecaminosa. Porém, é uma semente divina que foi implantada dentro de nós. É por isso que quando nós pecamos, sentimos incomodados. Já sentiu isso? Puxa, por que eu fiz aquilo? Por que eu falei isso? Por causa dessa semente divina que não nos deixa permanecer no pecado. Aleluia! A obra é completa. Maravilha, Jesus. Nós temos poder, nós somos revestidos de poder. Deus nos deu poder, e a bem da verdade que alguns aí distorceram. Às vezes por alguma ignorância, distorceram, começaram a usar a palavra poder ou começaram a distorcer ela. Mas no seu original, pelo menos olhando as Escrituras, você vai compreender que o poder que nós recebemos foi para que nós possamos resistir ao pecado de um lugar ou das coisas que fizeram Jesus Cristo ser morto. Vou abrir aqui, vou aproveitar essa oportunidade e dar uma instrução, uma orientação à igreja. Se é pelo Espírito Santo de Deus em que nós somos revestidos de poder para que a gente não permaneça no pecado, logo então eu devo pensar que todos os seres humanos que creem, pelo menos que creem em Jesus, necessitam do Espírito Santo. É verdade ou não é? As crianças da nossa casa, pais de famílias aqui, as crianças precisam do Espírito Santo? Os adolescentes precisam do Espírito Santo? Os jovens precisam do Espírito Santo? Os anciãos precisam do Espírito Santo? Ou alguém aqui, sem o Espírito Santo, é capaz de não pecar ou de não continuar no pecado? Se nós entendemos, se nós sabemos disso, então eu e você temos por responsabilidade de não apenas falar, apresentar, tornar conhecido o Espírito Santo, mas também ministrar sobre eles. A essência não mudou. A obra de Deus, ela foi realizada. Não foi por esforço de homem, não foi por sabedoria humana e não tem sido e não será, nem por uma mente natural. A obra de Deus continuará sendo realizada por homens e mulheres avivados e cheios do Espírito Santo. Portanto, se eu e você desejam que a nossa casa sirva ao Senhor, nós precisamos ter essa consciência, esse entendimento, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Ele nos deu poder. Somos cheios de poder não apenas para permanecer no pecado, mas também para quebrar todo e qualquer tipo de resistência, de oposição maligna. Depois que Jesus dá uma ordem, olhe para cá, estou acabando. Depois que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, vai para Jerusalém, ficai lá até que do alto sejais revestido do poder. Não foi isso? Foi. Olha quantas coisas eles enfrentariam. Os líderes religiosos que não criam em Jesus e queriam paralisá-los. Imperadores romanos que a todo custo queriam matá-los. E o próprio inimigo. Nós vamos ver algumas manifestações ou outras. Mas eles, revestidos do poder, quebraram todo e qualquer tipo de resistência maligna. O Evangelho se chegou a cada um de nós, porque nada puderam paralisar. Nenhum deles. Eles propagaram
anunciar, espalhar o Evangelho, mesmo diante de tamanha oposição. Quando nós, revestidos do poder do Espírito Santo, e eu falo não apenas como igreja, ou melhor, eu falo como igreja, mas não no sentido somente coletivo, como estamos aqui, mas também esmiuçando, ou detalhando aqui, dividindo, né, em famílias, para que você entenda também, ou pense, né, acerca da sua própria família. Nós, revestidos pelo poder, nós podemos enfrentar todo e qualquer tipo de resistência ou oposição maligna. O Evangelho, ele não pode ser, ele não será paralisado, uma vez que exista homens e mulheres cheios do Espírito. Se nós temos vivido de alguma forma escassez, né? De vez em quando nós vimos ou ouvimos alguma pessoa, alguém dizer, poxa, parece que as coisas mudaram. Não, as coisas não mudaram, o poder é o mesmo, o Espírito é o mesmo. A diferença talvez seja na nossa responsabilidade ou na nossa busca. Para isso nós vamos precisar buscar, se interessar, assim como o salmista buscava e dizia quando ele falou, assim como a corça suspira, anseia pelas águas, eu também tenho sede de Deus. A partir do momento em que a igreja e as famílias também desejar, suspirar, almejar, buscar a Deus, assim como a corça suspira e anseia pelas águas, nós então seremos cheios do Espírito. E uma vez que sejamos cheios do Espírito, nada pode se opor a isso. Mas os meus filhos, ou isso, ou aquilo, nada pode opor. O Evangelho precisa chegar a cada um deles, a esta geração, uma vez que estamos revestidos do poder do Espírito. Quantos estão entendendo e assim também concordam, diga amém. Amém. Pois bem, saímos do segundo ponto e vamos para o terceiro. No segundo, nós vimos aqui como nós experimentamos a bondade do Senhor por intermédio do Espírito. Nós recebemos o Espírito, amém? Amém. Então já vimos como Deus é bom, já vimos como eu experimentei essa bondade. No terceiro e último ponto, nós vamos ver aqui como isso mudou, ou como isso pode mudar a história de uma vida. Aleluia. Eu sei que não são passagens desconhecidas de vocês, mas dentro de algumas delas, a que mais me impressiona, a que mais me motiva, Kalina, pecador, como ele mesmo diz. É bom saber, né, que nós somos pecadores. É a história da mulher samaritana. Olha como isso muda a história de uma vida. Está ali um homem, Jesus. Se você ler em João capítulo 4, você vai ver que esse homem senta ali à beira de um poço, meio-dia. Consegue entender isso? O Criador dos céus e da terra, meio-dia, porque teve sede, sentou ali para conversar com uma pessoa. E isso me empolga, me emociona. Porque eu sei que é esse mesmo que é capaz de entrar nas vielas lá do povo africano. E não precisa nem sair do nosso país, ele também entra no sertão, ele também entra em lugares escassos, pobres, para poder falar com cada um daqueles e mudar a história como ele mudou da samaritana. Ele está com um pretexto, dizendo que está com sede, puxando o assunto, até que chega o ponto que ele mesmo se revele para ela, olha, se tu soubesses quem é que fala contigo. Se fosse a Amanda neste lugar, ela fosse me contar, eu também ia ficar meio... Quem é este homem que veio pedindo água, que veio dizendo que está com sede? Porque é uma coisa simples, não é, pastor? É simples. Olha como é que Jesus age. Às vezes a gente inventa as coisas. Ele é simples. Olha a revelação dele, da forma que se dá, da maneira em que acontece. Me emociona porque eu lembro da minha história. E eu sei que de alguma forma você também pode lembrar da sua história. Ele chegando-se a cada um de nós. E não foi nós que fomos atrás dele ou buscar ele. Foi ele que veio atrás de cada um de nós e nos nomeou. A Bíblia diz que foi pela oração dele, a oração sacerdotal. Ele se santificou. Santificou-se para quê, Jesus? Para eles.
É Ele que disse que veio do mundo, melhor, veio do céu, veio para este mundo. Ele não era daqui, mas veio aqui para dar significado que não tinha significado, o que era insignificante. Aquela mulher que ele encontrou, talvez nem todos saibam aqui, então deixa eu finalizar. Estava em uma situação horrível, frustrada, talvez pela rotina, e não só isso, mas era uma pecadora. Tentou por várias vezes um sucesso, talvez, na área sentimental, isso não aconteceu. Aquele que ela estava ali, de alguma forma, se estranhando, era o quinto, né? Era o quinto, né? O quinto marido. Jesus disse, esse também não é este, esse não é seu. Ele muda a história de um pecador. Depois daquela revelação, aquela mulher volta lá para Samaria, que era o lugar dela, e começa a anunciar para cada um deles, dizendo, olha, eu encontrei o Cristo. Aleluia. Talvez eles, ainda um pouco desconfiados, afinal de contas, né? Ela talvez não fosse a pessoa moralmente falando, né? Mas com propriedade para falar acerca disso. Mas o fato é que as pessoas ficaram curiosas e foram ver. E não é que elas descobriram que de fato ele era o Cristo? Oh, glória! Aleluia. Maravilha! E não é assim que acontece com a gente, a nossa vida sem sentido nenhum. E ele vem e muda a nossa história a tal ponto de hoje sermos instrumentos que viabilizam a outros a conhecerem o Salvador. É pegar homens pescadores, Oh, glória! Aleluia! homens sem histórias Aleluia! relevantes talvez para a sociedade, Glória a Deus! e chamar a cada um deles para segui-lo. Vem e segue. E no final agora, com a responsabilidade, olha, assim como eu fiz, vocês vão fazer também. No capítulo 20, há uma história bonita e nós vamos ler para a gente finalizar. Capítulo 20, a partir do verso 16. João, eu falei João? João, capítulo 20, a partir do 16. Jesus aqui já havia ressuscitado. Ele encontra com Maria, Maria encontra com ele, e ele diz, Maria. Ele diz, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Ele já havia ressuscitado, mas ele ainda não havia subido. Olha só como é que Jesus dá significado. A história é significante. Vá, porém, olha o que o Criador está dizendo. Vá, porém, a meus irmãos. Aleluia! Eita glória! Sabe o que significa isso? Oh, aleluia! Se ele tiver que fazer alguma coisa e achar por bem aqui na localidade, ou alguém de longe, que precisa de uma palavra, que precisa de uma ministração, vai ali na comunidade discípulo de Cristo, vai lá os meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês. Glória a Deus! Para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Maravilha! Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos, comunidade de discípulos, reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, Aleluia! pôs-se no meio deles e diz, paz seja convosco. Aleluia! Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja convosco. Maravilha! Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Glória a Jesus! Deixa-me aqui falar de um detalhe que eu já estava me esquecendo. O Senhor separou e reservou esta manhã
para tirar a incredulidade de alguns corações aqui. Glória a Deus. Um dos seus discípulos, Tomé, disse: eu só acredito se eu ver. Não foi? O que ele fez? Ele foi até Tomé e disse: Tomé, pode tocar. Toca aqui. Olha as minhas mãos. Ele estava revelando pessoalmente a Tomé a sua salvação, o seu amor. Sabe o que isso significa? Alguns de nós, por conta de algumas situações que nós já vivemos ou vivenciamos, acaba de alguma forma, então, eu não diria distorcendo, mas trazendo algum tipo de confusão acerca daquilo de que Deus é ou de como Ele é bom. Mas Ele, por graça e por misericórdia, por vezes se apresenta a cada um de nós, mesmo diante da nossa incredulidade, para continuar mostrando que Ele é bom. Toque aqui, Tomé, e veja, não importa o que você passou ou tenha passado, não duvide, não deixe que nada nem ninguém mude esse conceito acerca de Deus, de que Ele é bom. Você poderia ficar de pé junto comigo? Amém? Quantos foram aqui abençoados? Levanta as suas mãos e diga: Senhor, Tu és bom. Diga mais uma vez: Senhor, Tu és bom. Melhor agora, diga assim: obrigado, Senhor, porque Tu tens sido. Vamos lá. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido bom para comigo. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor e depois faremos a oração. Amém? Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tem o meu coração, ó meu anjo, teus caminhos. Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti o que posso te dar, tudo que Tu és. Declare: você me libertou e me curou. O que posso te dar, tudo que Tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre.
Olhe para cá. Agora é uma palavra de conselho. É uma palavra de instrução à igreja. Amém? Vamos fazer novamente a leitura da passagem que nós lemos inicialmente. Isaías capítulo 63, a partir do verso 7. Eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Nós aqui falamos da história do povo hebreu e da maneira como Deus os guiou, da maneira como Deus foi bom para cada um deles, da maneira que Deus se relacionou com cada um deles. Nós também falamos aqui do Novo Testamento, da maneira como Jesus se relacionou com cada um dos seus discípulos. Se nós olharmos para a história da igreja primitiva, nós vamos ver como o Espírito Santo se relacionou com cada um. Isso não mudou. No verso 7 diz: falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos. Agora sim também nós podemos falar. Por tudo que o Senhor fez por nós, sim, de quanto bem Ele fez a nossa nação, a nossa igreja. Falo a nossa igreja, mas a igreja é dele. Conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Sem dúvidas, eles são o meu povo, disse ele. São filhos que não me vão trair. E assim ele se tornou o salvador deles. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. E o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, eles os resgatou. Quantos foram resgatados pelo amor? Foi Ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu espírito. O Espírito Santo, pare aqui. Sabe qual é a pior atitude que cada um de nós cristãos podemos ter? É quando nós não tratamos a Deus como uma pessoa. Tratamos com descaso, como se a obra dele, o que ele nos tem chamado, fosse algo supérfluo, sem importância. Isso entristecê-lo, sabe? Porque o desejo dele é se relacionar. Não é com o pastor, não é com o presbítero apenas, mas é com cada um de nós. Que a partir deste dia, que a partir desta manhã, a nossa forma, a nossa conduta cristã, o nosso relacionamento com Deus possa mudar. E aqueles que estão em nossa casa, em nosso lar, próximos a nós, possa ver que ali há um homem, ali há uma mulher que tem intimidade, que tem relacionamento com o Espírito. Quantos assim desejam, digam amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Tu és bom, tu és bom, todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre, teu amor dura pra sempre. Declare, teu amor dura pra sempre, teu amor dura pra sempre, teu amor dura pra sempre. Tu és bom, todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom,
pode aplaudir a Ele nesta manhã. Irmãos, ouvir sobre a bondade de Deus é ouvir sem ter pressa, porque a bondade de Deus se manifesta de diversas maneiras, em todo o tempo. E a gente ficaria aqui a tarde toda, entraria à noite, madrugada, a semana toda ouvindo daquilo que a gente lê na palavra, mas se a gente abrir aqui a oportunidade, todos nós temos aqui coisas para falar da bondade de Deus. Quando o presbítero Flávio ministrava, eu fui lembrando de coisas boas que Deus fez sem eu merecer. Porque não é por merecimento, é por graça, é um favor que a gente nem merecia, mas Ele faz. O Senhor quer que a gente se lembre quem Ele é. Amém? Deus tem tratado isso com a gente aqui. Beleza? Que às vezes a gente entra numa vibe que se esquece daquilo que Deus já tem feito. E Deus não deve nada a ninguém. Nada. Então eu não sei o que Deus está trabalhando nas nossas vidas aí. Não sei o que Deus está trabalhando, mas eu sei que Ele está trabalhando. Está trabalhando assim, sabe? A gente até esse suspiro aí que alguém deu agora aqui. Jesus. É mais ou menos assim, tira de mim toda preocupação, toda ansiedade, toda inquietação, Interessante, Jesus lá no início, conversando com os discípulos, Ele já tratou: não andeis ansiosos, não fiquem preocupados, com o que vocês precisam comer, vestir, não fiquem preocupados com amanhã, fiquem tranquilos. Amém. Glória a Deus. Vem cá, Senhor Adelson, ore por nós. O presbítero Flávio não orou para consolidar aqui a mensagem, mas eu quero que o Senhor ore por nós. Vem aqui à frente, ore por nós, agradecendo a Deus por esta palavra e essa manifestação da sua graça e misericórdia nesta manhã. Por favor, Senhor Adelson. Glória a Deus. Senhor Pai, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom para nós, Senhor. Nós reconhecemos aqui nesta manhã, Senhor, o quanto, ó Pai, Tu tens sido maravilhoso, poderoso, ó Pai, para conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais, ó Pai, essa mesa, por mais, Senhor, essa mesa posta, Senhor, que Tu nos colocou nesta noite, nesta manhã, Senhor. Tu vieste nos alimentar nesta manhã. Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, não nos deixe, ó Pai, esquecer, ó Pai, o quanto Tu é maravilhoso para conosco, Senhor, o quanto Tu nos tem sustentado, o quanto Tu nos tem livrado. Senhor, não nos deixe, Senhor, sair, ó Pai, desse propósito, ó Pai, do qual Tu nos levantaste, Senhor. Nós não queremos, ó Pai, negligenciar, ó Pai, o Teu nome. Não queremos, ó Pai, negligenciar o Teu poder, Senhor. Assim como nós lemos nesta manhã, Senhor, após, ó Pai, Tu fazer todas aquelas maravilhas, Senhor, muitos esqueceram, ó Pai, das Tuas maravilhas. Senhor, nós queremos, ó Pai, reconhecer, nós queremos falar, nós queremos gritar ao mundo, Senhor, que só Tu és Deus, Tu és nosso Deus, Tu fazes todas as coisas, é Tu que nos sustenta, Senhor, é Tu que levanta o homem, é Tu, Pai, que nos coloca de pé, Senhor, é Tu que tira o homem da sarjeta. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, pela salvação, muito obrigado, Senhor, pela cura, pela libertação, oh aleluia, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos tens sustentado de pé, Tu tens sustentado a Tua igreja, aleluia, oh Pai querido, Pai santo, as dificuldades são muitas, mas Tu tens sustentado o Teu povo, Tu tens revelado para o Teu povo, muito obrigado por tudo, aleluia, louvado seja o Teu nome. Senhor, nós Te agradecemos por esta manhã, nós Te agradecemos, ó Pai, pela instrumentalidade, ó Pai, do Teu Filho, Senhor, que Tu usaste aqui neste lugar, Senhor, apesar do que nós somos, ó Pai, Tu usa, Senhor, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Continue conosco, Senhor, e nos dê, ó Pai, uma semana abençoada da Sua presença. Senhor, abençoa a vida de cada um, cada lar aqui, Senhor.
aleluia, que nós possamos tomar posse, ó Pai, dessa graça, dessa glória, dessa responsabilidade de anunciar o Teu nome e fazer notório o Teu poder e as Tuas obras, ó Pai, para o mundo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. O último tópico da palavra que foi ministrada, é importante a gente também guardar e praticar. O último tópico foi que depois que Jesus se apresenta e se mostra o quanto Ele é bom, as pessoas saíram e anunciaram a bondade e misericórdia de Jesus, não é assim? Vou trazer aqui para o nosso dia a dia. Quando tem alguma coisa que é boa para você, por exemplo, você foi no mercado, chegou lá no mercado, promoção da carne, promoção do leite, estou falando dos produtos que estão caros, né? Quando tem promoção, além de você ser beneficiado, porque você compra, se tiver dinheiro você faz um estoque, você sai de lá fazendo o quê? Conta para todo mundo. Você posta hoje, bota nas redes sociais e compartilha e tudo mais e tal, porque você encontrou alguma coisa que é boa. E você não é egoísta, você não quer ficar só com, né, só para si, você quer anunciar. Irmãos, quem dirá de Jesus? Então sai daqui nesta manhã e começa a anunciar Jesus por onde você passar. Essa semana é uma semana muito propícia para você dizer a bondade do Jesus que você serve e que você entende que Ele é bom para você. Seja na academia, seja na fila lá do banco, amém? Seja no mercado, na fila do caixa, por onde você passar, diga o Jesus que é bom para você. Para que todos conheçam esse seu amigo. Apresente Jesus como o seu melhor amigo. Aquele que não só impactou a sua vida quando você o conheceu, mas ele tem sido presente e fiel em todo momento. Amém? Eu quero convidar aqui o presbítero Paulo Júnior e Joenilza. Também quero convidar aqui. Quero também convidar aqui a Luana, por favor. Neste momento nós estaremos fazendo a transição, o remanejamento da liderança da juventude, que até então com o presbítero Paulo Júnior e Joenilza, e passando então essa liderança para essa jovem abençoada Luana, que a partir de agora estará liderando o nosso ministério de jovens desta igreja. Amém? É minha líder, porque eu também me considero jovem. Amém? Eu sou seu pastor, mas você é minha líder, porque eu também sou jovem. Jovem ainda, jovem ainda. E amanhã continuará jovem. Continuarei jovem. Amém? Não sei você, se você se considera velho, o problema é seu. Eu não me considero velho. Né, irmã? Subimos um monte brincando, né? Correndo. Glória, chegamos lá, não tinha nada, ninguém ofegante. É verdade. Já cheguei cantando. Só tem jovem nessa igreja. Então nós queremos agradecer a vida do presbítero Paulo Júnior e Joenilza por esse período. Estiveram trabalhando na frente da juventude. E também louvar a Deus pela vida da Luana, que a partir de agora vai liderar os nossos jovens. Amém? E eu creio que o número vai aumentar muito para a glória e honra do Senhor Jesus. Porque se vocês só anunciarem a bondade de Jesus, acabou. Se vocês só fizerem isso com os amigos que vocês têm, vai multiplicar de uma forma assim absurda o número de jovens desta igreja. Vocês creem? Vocês creem? Amém. Sempre é isso. Como o presbítero Flávio falou aqui, não tem que ir fazendo. Não. É simples. Dá uma água para beber. Não foi assim que ele falou aqui? Dá uma água. Daí nem começa e tal. Daqui a pouco anuncia a bondade que ele era para a mulher. E a mulher falou: é coisa boa demais. Vou anunciar. Irmãos, é simples. Não precisa de uma parafernália. Não, é simples demais. Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos pela vida do Paulo Júnior, do presbítero Paulo Júnior, da Joenilza. E por um período estiveram, meu Pai, liderando os jovens desta igreja. Te louvamos, meu Pai, por quanto eles foram instrumentos de bênçãos. Ó Deus,
meu Pai, nós também queremos te agradecer, porque, meu Pai, está aqui a Luana, que no momento que nós conversamos sobre esta possibilidade, prontamente, meu Pai, ouviu, atendeu e disse sim ao Pai, o que o Senhor tinha para a vida dela, na vida desta igreja, na liderança, meu Pai, desses jovens, que nós queremos, meu Pai, que eles vão multiplicar, Senhor, ó Deus, fazendo valer a vida que o Senhor tem dado a eles, meu Pai, entregando também esta novidade para tantas outras pessoas, tantos outros jovens. Senhor, que a graça do Senhor, a bondade do Senhor, a unção do Senhor, meu Pai, a sabedoria do alto seja sobre a vida da Luana, mas não só sobre ela, porque, meu Pai, ela está sendo uma facilitadora dentro desse ministério, onde todos esses jovens estarão, meu Pai, ao lado dela, trabalhando, meu Pai, para edificar uns aos outros, mas também para juntos, meu Pai, anunciarem o Jesus, meu Pai, aquele que morreu, ressuscitou e trouxe a vida, a alegria que foi falado, lido aqui, que ninguém tira de nós. Senhor, esta alegria que queremos levar para o mundo, que assim seja, meu Pai, também por intermédio dos jovens da comunidade discípulo de Cristo. Pai, neste tempo é o que nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Sexta-feira às 20 horas eu aguardo todos os jovens lá na minha casa, tá bom? Já reúna eles, tá bom? Dê um abraço aqui nos coordenadores que estão deixando e dê um abraço no coordenador que está subindo agora. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. Todos digam amém. Amém. Jovens, venham aqui à frente, venham dar um abraço nos coordenadores que estão passando o bastão e para a coordenadora que está assumindo esse bastão de liderança desse ministério. Amém? E sexta-feira, às 20 horas, aguardo você